Se o ser humano compreendesse o poder imenso que reside em seu pensamento, não desperdiçaria um único dia a mais alimentando medo, julgamento ou dúvida. Se soubesse que seu mundo externo é um reflexo fiel de seu estado interior, levantaria de manhã não apenas para viver, mas para renovar sua mente e lembrar-se de quem realmente é. A verdadeira conversão não consiste em mudar de religião ou doutrina, não é memorizar credos ou assumir novos costumes. Pensar em sintonia com o Espírito, começando pela mente de Deus, é o que as Escrituras chamam de renovação do espírito da mente, Efésios 4:23, e é o que Jesus nos mostrou com sua vida. Jesus não veio apenas para morrer. Ele veio para pensar como o Espírito pensa e demonstrar que nós também podemos fazer isso. O poder dele não estava em milagres externos, mas em seu perfeito alinhamento interno com a fonte. Jesus não pensava com os pensamentos do mundo. Ele pensava com Deus, e isso, caro leitor, é o que você também deve fazer. Você não pode experimentar paz enquanto pensa pela divisão. Você não pode viver com alegria enquanto pensa pela escassez. Você não pode receber cura enquanto pensa pela culpa. E você não pode viver como um filho do Altíssimo enquanto pensa como um órfão. O grande problema da humanidade não é o pecado, o mal ou a ignorância, mas a mente não renovada, uma mente que ainda acredita na separação, que pensa como o mundo pensa, por medo, competição e julgamento, e se esforça constantemente para se defender de tudo. Mas você não foi criado para isso. Você foi criado para pensar com a mente de Cristo, uma mente que não se aceita pelas aparências, que não julga pelo que os olhos veem, que não se deixa prender por emoções flutuantes, mas repousa na verdade que não muda, que Deus é tudo e que tudo vive em você. Esta obra que você agora tem diante de si não busca convencê-lo, mas lembrá-lo. Não pretende impor um novo modo de vida, mas ajudá-lo a deixar ir o antigo que não serve mais, aquilo que não ressoa mais com a alma que começa a despertar. Você não encontrará fórmulas vazias ou discursos complicados. Você encontrará princípios eternos tão simples que apenas uma mente em paz pode recebê-los. Você encontrará um convite para deixar de lado a mente humana limitada, ansiosa e contraditória, e revestir-se de uma consciência superior, a consciência crística, que não pertence apenas a um homem histórico, mas ao próprio Espírito que habita em você. Cada capítulo deste livro é um passo em direção a essa renovação. Não é teoria, é prática. Não é religião, é transformação. Não é teologia, é experiência direta. Se você ler com o coração disposto, começará a ver como seus pensamentos mudam de cor à medida que sua maneira de falar se torna mais luminosa e sua reação aos desafios é transformada. E como, sem esforço forçado, você começa a viver em outra frequência, não do ego, mas do Cristo em você, que não é uma pessoa, mas uma consciência, a união perfeita entre sua mente e a mente divina. E essa união é a chave que abre todas as portas que você deseja. Paz, saúde, liberdade, direção, propósito, alegria. Tudo isso será dado a você quando você mudar sua maneira de pensar. E pensar não como o mundo pensa, mas como Deus pensa é para isso que você foi chamado e criado. Este livro é apenas um lembrete de que você não precisa mais seguir pensando como antes, porque a mente de Cristo está em você, e essa mente espera que você pense com o Espírito e não com o mundo. O capítulo 1 aborda que o pensamento de Cristo não é sobre imitar Jesus, mas sobre pensar com sua consciência. Muito se tem pregado sobre seguir Jesus. Ele falou em imitar sua vida, copiar seus atos e repetir suas palavras. Mas o poder transformador de seu ensinamento não reside em reproduzir gestos externos, mas em entender e assumir a consciência da qual ele viveu. Jesus não agiu como agiu por vontade humana. Ele agiu porque pensou de um plano, de um nível de realidade diferente, com uma mente completamente alinhada com o Espírito. Esse estado de espírito puro, claro e sem conflito é o que as Escrituras chamam de mente de Cristo, 1 Coríntios 2:16, e não é um privilégio reservado a santos ou profetas. É uma possibilidade viva para cada alma que decide deixar de lado a mente do mundo e se abrir para pensar como Deus pensa.
Jesus não veio nos mostrar algo inatingível. Ele veio revelar o potencial real do ser humano quando sua mente se funde com a verdade. Ele não disse que faríamos milagres como ele, embora soubesse que faríamos. Ele disse algo profundo. Eu e o Pai somos um. Essa é a chave. Não fazer como Cristo, mas pensar como Ele, ver como Ele, habitar a realidade de onde Ele viveu. Todos os atos de Jesus eram consequência de sua consciência. Ele não multiplicou o pão por necessidade, mas pela certeza de que a abundância é lei. Ele não curou corpos pela compaixão humana, mas pela visão espiritual que sabia que a doença não tem realidade em Deus. Quando você pensa com a mente do Cristo, não interpreta mais a partir da ferida. Você não age para se defender. Você não responde a partir da memória da dor. Você não projeta a partir do medo. Você pensa com clareza, fala com pureza e decide a partir do centro. E esse centro não é outro senão Deus. Isso não é teoria. É prática viva, um caminho diário que começa com uma única escolha. Desista do seu modo habitual de pensar. Pare de se identificar com seus pensamentos, julgamentos e crenças aprendidas, e comece a observar a vida como se o próprio Cristo estivesse em seu lugar. Não se pergunte o que Jesus faria. Pergunte-se o que Jesus pensaria nesta situação, e ainda mais, como a mente do Cristo em mim veria isso, porque essa mente está em você. Você não deve procurá-la fora. Você só tem que desfazer o que a obscurece e permitir que ela surja como o sol após a neblina. O pensamento de Cristo diz: não jure conforme as aparências. O reino de Deus está entre vocês. Tudo o que pedirem em oração, creiam que vocês receberão, e isso chegará até vocês. Essas não são frases bonitas. São mapas mentais, fórmulas espirituais de funcionamento universal. Você tem acesso a elas, independentemente de estar preso em pensamentos de medo há anos. Não importa se você pensou por carência, raiva ou desespero. Hoje, você pode escolher outro pensamento e, com ele, outra vida. Você não precisa mais lutar por sua coragem ou defender sua posição. Você não precisa mais sobreviver ao dia. Você apenas permanece consciente, sereno e cheio de luz. Foi assim que Jesus viveu, não por seu próprio poder, mas porque sua mente estava clara. Essa clareza é sua herança, sua verdade, seu caminho, e o primeiro passo é simples. Feche os olhos, respire e declare em silêncio: eu não penso mais como o mundo. Agora, penso com a mente de Cristo, e essa mente em mim vê apenas a verdade, o bem e a humildade. Eu e o Pai somos um. Faça isso não uma vez, mas muitas, até que não seja mais uma declaração, mas uma realidade viva, a única realidade. No capítulo 2, aprendemos a não nos conformar com este mundo, mas a nos transformar pela renovação do entendimento, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12.2. O apóstolo Paulo nos dá uma das chaves mais profundas para a vida espiritual. A transformação autêntica não vem de rituais externos, mas da mudança radical da mente. Não diz para reformar o comportamento. Não diz para ajustar a moralidade. Diz para não se conformar com o mundo. O que isso significa? Significa que existe uma maneira de pensar que vem do mundo, a mente carnal, e outra que vem do espírito, a mente espiritual. Para viver com a mente de Cristo, precisamos saber distingui-las. A mente carnal não é o corpo, nem o prazer. É a consciência baseada na separação. É a mente que vê escassez onde há abundância, que vê culpa onde há inocência, que vê ameaça onde há oportunidade. É a mente que raciocina a partir do medo, que calcula a partir da desconfiança, que projeta o futuro como perigo e revive o passado como uma ferida. É a mente do mundo que vê com os olhos, mas não entende com o coração, que julga sem saber, reage sem pensar e decide sem ouvir o espírito. Essa mente é tola. Ela se move rapidamente, se distrai facilmente, se irrita, compara, compete e se sente insuficiente. Essa mente não é sua inimiga,
mas não pode levá-lo ao reino, porque o reino só pode ser percebido do quieto, do centro, da unidade. A mente espiritual não nega o mundo, mas não se submete a ele. Não é ingênua, mas não é medrosa. Sabe que tudo o que é visível está sujeito à lei do espírito e é por isso que vive com uma paz que não depende do externo. Discernir entre os dois não requer conhecimento intelectual, mas presença interior. Observe seus pensamentos. Nascem da urgência, da necessidade, da angústia ou da clareza da confiança. Uma mente espiritual pode olhar para o mesmo fato que uma mente carnal, mas interpretá-lo de outro plano. Onde se vê crise, o outro vê transformação. Onde se vê ameaça, o outro vê oportunidade de redenção. Onde se sente vítima, o outro se sente chamado a despertar. Isso não é autoajuda. Isso é pura metafísica, porque seus pensamentos não são inocentes. Eles carregam fardos, vibrações e criam formas. O mundo que você habita é formado pelo acúmulo de sua maneira de pensar. Você não pode viver com a mente de Cristo se ainda depende do sistema do mundo para se sentir seguro. Você não pode experimentar poder espiritual se seu ser vacilar ao primeiro vento contrário. Você não pode verificar a boa vontade de Deus enquanto continuar pensando com a mente que o teme. Mas não tema, porque mudar sua mente é possível e começa hoje. Toda vez que um pensamento assustador aparecer, não o aceite sem questionar. Observe-o e pergunte a si mesmo: esse pensamento vem da separação ou da unidade? Me faz sentir limitado ou me lembra da minha natureza divina? Me conecta com Deus ou me separa dele? Essa simples pergunta é uma lanterna na noite da mente. E quando você escolhe um novo pensamento, quando declara: isso não tem poder sobre mim porque eu penso do Espírito e não do mundo, algo sagrado acontece, não fora, mas dentro de você. A mente carnal começa a se dissolver como fumaça diante da luz. Você não precisa ser perfeito. Você precisa estar disposto. Toda vez que escolher o perdão em vez do julgamento, gratidão em vez da reclamação, amor em vez do medo, você treina sua alma para viver a partir da mente de Cristo. E essa mente não falha, não se esgota, não se contradiz, porque está em harmonia com o bem. Onde há bem, há paz. Não se conforme com este mundo. Não significa isolar ou rejeitar a vida material. Significa viver no mundo sem ser escravo de seu modo de pensar. Significa trabalhar, amar, criar e decidir, mas da mente que vê além. Da mente que não sai de sua fonte, da mente que não precisa mais se defender porque sabe que está unida à totalidade. Essa mente é o Cristo em você. Não se alcança pelo mérito, mas pela entrega. E essa entrega começa com um ato silencioso e simples. Espírito Santo, guia meus pensamentos. Eu não quero pensar como o mundo. Eu quero pensar com você, porque somente em você está a verdade e eu escolho viver na verdade. Quando esse pensamento é mais frequente que o medo, mais forte que a lembrança da dor, mais real que qualquer aparência, você terá entrado na transformação. Então, você verificará com sua própria vida que a vontade de Deus não é sofrimento, punição ou perda, mas paz profunda, alegria sem causa e verdadeira liberdade. No capítulo 3, a mente que estava em Cristo é uma consciência sem julgamento, sem medo e sem separação. Pois em vocês está a mente que também estava em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Que tipo de mente habitava em Cristo? Que modo de pensar apoiava suas ações, seu silêncio, sua paixão, sua autoridade serena sobre leis visíveis? O Cristo não operou do pensamento humano aprimorado. Não era uma versão elevada do ego. Era uma consciência completamente nova, limpa, sem conflito, sem fragmentação, sem sombra. Uma consciência pura, totalmente invulnerável, que sabia com certeza inquebrável que tudo estava unido. Uma consciência que não julgava, não temia e não se sentia separada de Deus. A mente que estava em Cristo não era reativa, não oscilava entre dúvida e fé, entre amor e culpa, entre desejo e rejeição.
Era estável, clara e, portanto, poderosa. E essa mente, longe de ser um privilégio de Jesus, é a verdadeira mente da alma desperta. Está em você agora como uma semente e está esperando para ser cultivada, chamada e lembrada. Quando você pensa com essa mente, não há julgamento, porque o julgamento nasce da dualidade. Somente aquele que se acredita separado julga o que parece ser outro. Julga sua história, sua aparência, seu comportamento. Mas a mente de Cristo não vê separação. Ela vê humildade, propósito e o que é. E é por isso que não precisa condenar, porque já entendeu. Quando você pensa com essa mente, não há medo, porque o medo vive onde há ameaça. E a ameaça existe apenas para aqueles que se sentem separados. Mas quando você sabe que nada pode tocar sua realidade espiritual, quando sabe que o Espírito é seu escudo e sua substância, quando sabe que o bem é a única lei que governa sua existência, o medo se torna um eco distante e finalmente silencioso. Quando você pensa com essa mente, não há sentimento de falta, porque a mente de Cristo não calcula, não acumula, não compara. Simplesmente flui com a vontade divina, reconhecendo que tudo está contido no agora e que tudo o que é necessário virá pelo caminho certo, na hora certa. Não porque foi conquistado, mas porque vive em alinhamento. A mente que estava em Cristo também era obediente, não obediente à sua missão, mas através da comunhão. Ele não fez o que o ego queria, mas o que o Espírito mostrou, e é por isso que ele era livre, porque a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas querer o que Deus quer, porque descobriu que sua vontade é puro amor. Você pode viver com essa mente. Não é necessário se retirar do mundo ou fazer voto de silêncio ou renunciar aos seus relacionamentos. Você só tem que se render ao amor e permitir que seus pensamentos não sejam mais ditados pelo passado, pelo medo ou pelo hábito, mas pela verdade. Faça uma pausa, feche os olhos e diga, no fundo do seu ser, que a mente que estava em Cristo Jesus seja também a mente que governa a minha vida. Eu não quero pensar pela separação. Eu quero ver com os olhos do Espírito, pensar como Deus pensa, sentir como Cristo sente, agindo pela humildade. Então, ouça não com os ouvidos, mas com a alma, porque essa oração, quando é sincera, desperta uma presença. E essa presença começa a redesenhar seus pensamentos, um por um, até que, anteriormente ofendido, você não se aceita mais. Até que o que antes temia não te domine mais. Até que o que antes parecia importante perca todo o poder sobre você. Assim começa a mente do Cristo a governar seu ser, não com força, mas com suavidade. Não com luta, mas com clareza. E um dia você descobrirá, sem esforço, sem fanatismo, sem pretensão, que sua maneira de ver mudou, que sua maneira de responder é diferente, que sua alma não vive mais na terra e que o que bate em você não é o velho eu, mas o Cristo desperto, o Espírito em essência, a paz feita forma, o amor feito pensamento e a verdade vivendo enfim através de você. No capítulo 4, o reino de Deus está em ti, a mente de Cristo como herança divina da alma, porque aqui o reino de Deus está entre vocês. Lucas 17:21. Por séculos, a humanidade buscou o reino de Deus como se fosse um lugar geográfico ou um destino futuro. Alguns o imaginaram como um paraíso após a morte. Outros como uma recompensa reservada para poucos selecionados. Mas Jesus, em sua infinita clareza, nos deu uma verdade que foi esquecida pelo mundo e velada por interpretações humanas. O reino de Deus não está lá, nem depois. Está aqui e agora, e está em você. Não é encontrado nem com méritos nem com milagres externos. É revelado quando a mente humana cessa sua resistência e permite que a mente de Cristo emerja, a consciência divina que já vive nas profundezas da alma. Este reino não tem ruas, nem edifícios, nem fronteiras. É um estado de consciência, é um campo vibracional onde só existe unidade, amor perfeito, paz inquebrável e conhecimento direto de Deus. É tudo o que acontece quando a alma se lembra de quem é e para de se identificar com o ego, com a culpa, com a separação. A mente de Cristo não é um ideal distante,
nem uma meta impossível. É sua herança natural. Não é herdada por sangue ou por linhagem externa. É ativada pelo reconhecimento, e esse reconhecimento não é um ato intelectual, mas uma rendição interna à verdade que já vive em você. O reino de Deus está em você. Ele não está para ser construído. Está para ser descoberto. E, para descobri-lo, é preciso parar de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Enquanto a alma continuar buscando salvação no externo, no material, na aprovação, na conquista ou mesmo na religião vazia, ela continuará andando em círculos, como alguém que procura o sol com uma lanterna acesa ao meio-dia. O reino está escondido. Ele só é ignorado e se torna visível quando a mente é silenciada e o espírito fala. Como esse reino se manifesta? Não com fogos de artifício ou grandes revelações espetaculares. Ele se manifesta quando você escolhe a paz em vez do conflito, quando você perdoa sem a necessidade de entender, quando você sente gratidão sem razão aparente, quando você ama sem condições ou medo. É então que a mente de Cristo começa a brilhar, não como uma ideia, mas como uma inteligência viva que te guia, sustenta e revela. Você não vive mais do esforço humano, mas da graça interior. Você não precisa mais controlar, porque confia. Você não precisa mais julgar, porque entende. Você não precisa mais acumular, porque sabe que não lhe falta nada. A alma que reconheceu o reino dentro dela não depende mais das circunstâncias. Ela se torna uma testemunha do eterno. O tempo e tudo que antes parecia sólido, urgentemente crucial, perde seu poder perturbador. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque você se ancorou no único lugar que nunca pode ser removido. A presença de Deus em você. Este reino é seu lar, e sua mente, quando se rende a Cristo, se torna o trono de onde o Espírito governa a sua existência. Você não pensa mais por hábito. Você pensa por inspiração. Você não decide mais por medo. Você decide pela verdade. Você não vive mais para sobreviver. Você vive para expressar o céu na terra. Então, você entende que a promessa de Jesus não era metafórica, simbólica ou poética. Era literal. O reino de Deus está em você. Fique em silêncio, feche os olhos e não olhe mais. Apenas diga profundamente: aqui embaixo eu estou. Eu não sou um corpo, eu não sou um nome. Eu sou o templo do Espírito e o reino vive em mim. Permaneça nessa certeza, sem urgência, sem ansiedade, sem a necessidade de ver resultados, porque quando a mente repousa na verdade, o reino começa a florescer e a mente de Cristo se torna sua única lei, sua única realidade. No capítulo 5, encontramos que o pensamento é a porta de entrada para o Espírito, porque qual é o seu pensamento em seu coração, tal é ele. Provérbios 23.7. Há uma porta sutil que une a alma humana com o Espírito eterno. Não é uma porta de madeira ou pedra. Não é guardada por anjos, nem selada por segredos inacessíveis. Essa porta é o pensamento, e ainda mais, o pensamento sentido. Não aquele que passa pela mente como uma nuvem passageira, mas aquele que desce ao coração, se enraiza na emoção e começa a formar a substância do seu mundo. O pensamento superficial cria impressões, mas o pensamento profundo, aquele que é sentido, que acredita em si mesmo, que vibra, cria realidades. Porque, no plano do espírito, não se manifesta o que você deseja ou o que você diz, nem mesmo o que você afirma mecanicamente. O que você realmente pensa em seu coração se manifesta, e essa distinção é vital. Porque muitos dizem que acreditam em Deus, mas pensam com medo. Eles afirmam abundância, mas pensam em falta. Eles falam de paz, mas pensam em julgamento. O universo não responde a palavras vazias, ele responde à vibração sustentada. Pensar no coração não é um ato lógico, é uma fusão entre ideia e sentimento, entre compreensão e entrega. É quando uma verdade se torna tão real dentro de você que você não precisa repeti-la para acreditar. Você a vive, você a incorpora, você a respira.
E é a partir desse ponto que a verdadeira comunhão com o Espírito começa, não por rituais, práticas ou fórmulas vazias, mas pelo alinhamento íntimo entre seu pensamento interno e a mente divina. Quando seus pensamentos estão harmonizados com a verdade, todo o seu mundo começa a refletir essa harmonia, não como uma recompensa, mas como uma lei natural, porque o interno e o externo não são dois. Eles são um. E a alma, ao pensar de coração com clareza espiritual, abre portais invisíveis onde o eterno entra no temporal e o invisível se torna carne. Esta é a base de todo o ensinamento metafísico e também foi o núcleo silencioso da vida de Jesus. Ele não agiu para mudar o mundo. Ele pensou com Deus, e o mundo mudou conforme ele passou. Ele não lutou com as formas. Ele reconheceu a causa, e como toda causa é mental e espiritual, a cura foi instantânea porque sua mente estava clara e seu coração não abrigava pensamentos contrários ao amor. Você tem esse mesmo poder, mas, para ativá-lo, deve se tornar vigilante, não para reprimir, mas para escolher. Porque cada pensamento é uma escolha, e essa escolha, se feita com consciência e fé, é uma chave que abre ou fecha a porta da alma. Pergunte a si mesmo frequentemente: este pensamento me aproxima do reino ou me distancia? Este pensamento reflete a mente de Cristo ou a mente do mundo? Este pensamento traz paz, certeza, amor ou me separa do que eu realmente sou? E se você não gosta da resposta, não se condene. Apenas mude o pensamento, não com esforço, mas com dedicação. Declare internment. Eu não aceito essa ideia como minha. Eu escolho pensar com o Espírito. Eu escolho ver com os olhos de Cristo. Eu escolho sentir o que Deus sente e permanecer lá em silêncio, apenas respirando a nova ideia até que ela desça ao coração. E quando isso acontece, quando ela se funde com seu sentimento, quando se torna real além das palavras, você terá entrado no templo interior, e esse templo é sagrado. É o espaço onde Deus pensa com você e onde seu pensamento se torna uma criação viva. É assim que você acessa o Espírito, não com força, mas com alinhamento. Não com intelecto, mas com pensamento sentido. Porque, como um homem pensa em seu coração, tal é ele, e tal será o seu mundo. No capítulo 6, encontramos o chamado para a mudança de mente que transforma o mundo. Então Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4:17. Poucas palavras foram tão mal interpretadas, distorcidas e alarmistas como esta. Arrepender-se, na mente popular, está associado a culpa, punição, choro e condenação. Fomos ensinados que arrepender-se é ter vergonha, sentir-se indigno, curvar a cabeça sob o peso dos nossos erros e temer o julgamento divino. Mas Jesus nunca usou essa palavra como uma ameaça. Não foi um chamado à culpa, mas um convite para mudar, uma mudança radical, profunda e libertadora. Um chamado para não sofrer pelo passado, mas para abandonar o pensamento antigo e abrir caminho para uma nova visão. A palavra grega que se traduz como arrepender-se é metanoia, que significa literalmente mudar de ideia, ou seja, deixar uma maneira de pensar e entrar em outra completamente diferente. Não se trata de emoção, mas de consciência. Não é um ato momentâneo de remorso, mas uma transformação silenciosa e poderosa da estrutura interna a partir da qual vivenciamos a vida. Quando Jesus diz: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo, ele estava dizendo: mudem sua maneira de pensar, não um futuro distante, mas anunciando uma possibilidade imediata de que o reino já está presente, mas requer outra mente para ser reconhecido. E essa outra mente é a mente de Cristo, aquela que vê unidade onde antes havia separação, que vê propósito onde antes havia caos, que vê luz no meio do que parecia escuridão. Mas essa mudança é irreversível. Uma vez que a alma tenha experimentado a luz do pensamento divino, ela não pode mais se contentar em viver na sombra do pensamento humano. E essa mudança, embora invisível aos olhos do mundo, transforma tudo. Quando você muda de ideia, seu corpo começa a refletir. Somente quando você muda de ideia,
seus relacionamentos são reorganizados em harmonia. Quando você muda de ideia, seu sustento é libertado da ansiedade e flui com paz. Quando você muda de ideia, o mundo muda porque você mudou. A maioria das pessoas quer mudar suas circunstâncias, mas continua pensando com as mesmas ideias de sempre. Elas querem se curar, mas pensam em doença. Elas querem abundância, mas pensam em falta. Elas querem paz, mas pensam em julgamento. Isso não funciona, porque toda mudança real começa dentro. Jesus não veio modificar as condições externas. Ele não veio reformar a política ou melhorar as instituições. Ele veio revelar uma nova maneira de pensar, e novamente, isso cria um novo mundo. Um mundo onde não há inimigos, apenas irmãos que esqueceram sua origem. Um mundo onde não há punição, apenas consequências de pensamentos errados que podem ser corrigidos retornando à verdade. E essa verdade é esta: você é um com Deus. Você sempre foi e sempre será. Você só precisa se lembrar disso e pensar a partir daí. Esse é o arrependimento que Jesus pregou. Não chore pelo pecado, mas deixe de lado a crença de que você é um pecador. Não se condene pelo que fez, mas liberte-se reconhecendo quem você realmente é. A alma que se arrepende no verdadeiro sentido da palavra não vive na vergonha. Vive na clareza, vive na humildade, não como humilhação, mas como abertura para uma verdade superior. Uma verdade que diz: eu não sou meu passado, eu não sou meu erro, eu sou um filho de Deus e o reino está em mim agora. E quando essa ideia se instala no coração, todo o universo começa a responder, não com punições, mas com bênçãos. Não com medo, mas com verdadeiro arrependimento. Ele não te tranca, ele te liberta. Ele não abaixa sua cabeça, ele endireita a coluna da sua alma. Ele não te separa de Deus, ele te retorna para casa. Esse lar é sua consciência, sua maneira de ver, sua maneira de sentir, sua maneira de pensar. Então, se algo em sua vida parece estagnado, não lute com a forma. Mude sua mente. Pense pela luz, entregue seus velhos pensamentos e diga com uma voz firme e suave: eu me arrependo, não porque é ruim, mas porque eu não quero mais pensar como antes. Eu não quero mais ver pelo medo. Eu escolho ver com os olhos de Cristo, e de agora em diante, minha mente será um templo onde só vive a verdade. E então, sem esforço aparente, sem violência, sem luta, você verá como o mundo se transforma, porque você não é mais o mesmo. Você mudou de ideia. E ao fazer isso, você permitiu que o reino descesse, não como algo novo, mas como o que sempre esteve lá, esperando seu retorno. No capítulo 7, você é a luz do mundo. Uma cidade situada sobre uma montanha não pode ser escondida. Mateus 5,14. Essas palavras ditas por Jesus não eram bajulação, consolo ou metáfora vazia. Elas eram uma afirmação divina sobre a natureza real do ser humano. Uma proclamação que, se entendida e aceita profundamente, transformaria a consciência individual e coletiva. Jesus não disse que você poderia se tornar luz. Ele não disse que, se você se comportar bem, talvez você seja luz. Ele disse que você já é, não por mérito, mas por origem. A luz não é um adorno da alma. A luz é a alma quando pensa com a mente de Cristo, quando o pensamento se torna claro, quando a intenção é purificada, quando o amor é libertado das correntes do medo. Então, a luz que sempre esteve lá começa a brilhar sem obstáculos. Pensar com clareza não é pensar mais rápido ou mais logicamente. É pensar a partir da verdade. É ver sem filtros, sem projeções, sem distorções do passado. É permitir que o pensamento seja uma extensão do espírito e não uma reação do ego. A mente clara não é fria, é luminosa. E essa clareza interior é o que ilumina seu mundo. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa pensar na fonte correta, não da ferida, mas da cura. Não da história pessoal, mas da identidade espiritual. Quando você pensa com clareza,
você age com propósito. Você não vive mais pela inércia. Você não decide mais por medo. Você não fala mais para se defender, nem faz para agradar. Você age a partir do centro, e nesse centro está a orientação constante do Espírito. Essa orientação não é um mapa externo. É uma certeza silenciosa que se manifesta momento a momento. Não existe ato pequeno quando ele nasce da luz. Não há decisão trivial quando está conectada com Deus, porque até os gestos mais simples, uma palavra de encorajamento, um silêncio amoroso, um passo na direção certa, tornam-se canais pelos quais o reino se expressa. E, assim, agindo com propósito, você aprende a amar sem medo, porque o verdadeiro amor não precisa de garantias. Você não pergunta se será correspondido. Não exige condições. O amor que nasce do Cristo não busca possuir ou controlar. Ele simplesmente dá, porque se lembrou que dar é espalhar a luz. Amar sem medo não significa se expor a ser ferido. É viver na certeza de que nada pode ferir o que você realmente é. Que sua essência não depende da resposta do outro ou da permanência das formas. Presença ama, porque é luz, e a luz não pode odiar, não pode temer, não pode ser extinta se permanecer em sua fonte. Quando Jesus disse que somos a luz do mundo, ele não estava falando de perfeição. Ele estava falando para aqueles que estavam com medo, para aqueles que se sentiam indignos, para homens e mulheres simples, carregados de dúvidas e contradições, como você. E ele disse a eles que você ainda é luz, não porque sua vida é impecável, mas porque seu ser é feito de Deus e Deus é luz, sem sombra, sem interrupção, sem condições. Aceitar isso não é arrogância, é verdadeira humildade, pois quem reconhece sua luz não precisa mais provar nada. Vive apenas do que é e deixa o mundo ver. E, quando vê, lembra, porque a luz não ensina com palavras. Ensina com presença. A luz não discute, revela. A luz não impõe ambiente. E a mente que pensa com clareza, a alma que age com propósito, o coração que ama sem medo, se torna essa luz. Não se esconda, não espere ser perfeito. Não espere ter todas as respostas. Fique em silêncio e deixe seu pensamento se alinhar com o Espírito. A partir daí, pense com clareza. Eu sou luz, não por mérito, mas por origem, e essa luz é meu serviço. Minha presença é suficiente. E então, haja desse espaço, sem pressa, sem ansiedade, com propósito, com fé, com abertura e amor. Amor sem querer controlar, amor sem exigir retorno, amor sem medo, porque aquele que ama a partir do Cristo em si mesmo já venceu o mundo e se tornou uma cidade na montanha que não pode ser escondida, porque foi feita para brilhar. No capítulo 8, a vontade de Deus não é resignação. É alinhamento perfeito com o bem. Sua vontade será feita assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Por séculos, a frase "seja feita a tua vontade" tem sido pronunciada por milhões de lábios. Ela tem sido repetida em orações, funerais, templos, leitos de hospital, momentos de desesperança e abandono. Porém, na maioria dos casos, essa frase tem sido entendida não como uma afirmação de unidade espiritual, mas como uma resignação fatalista, como se a vontade de Deus fosse um mistério obscuro, imprevisível, às vezes misericordioso, às vezes cruel, como se render a ela implicasse perder, sofrer ou se conformar. Mas essa interpretação é completamente estranha à consciência de Cristo. Para aqueles que pensam com a mente do mundo, a vontade de Deus é uma ameaça velada, um destino que deve ser aceito com medo. Mas, para aqueles que pensam com a mente de Cristo, a vontade de Deus é o bem absoluto, não às vezes, não se você se comportar bem, não se você orar o suficiente. É sempre imutável, perfeita. A vontade de Deus é que você viva, que você ame, que você cresça, que você floresça, que você se lembre de quem você é. A vontade de Deus é sua plenitude, sua paz, sua alegria. Não há vontade secreta que se oponha à sua verdadeira felicidade, porque sua felicidade não é algo separado de seu plano. É parte dele.
Jesus não se submeteu a uma força que o limitava. Ele se alinhou ao princípio. Ele sabia que a vontade do Pai também era a sua vontade, e é por isso que ele podia declarar: Eu e o Pai somos um. Não havia conflito, não havia separação, portanto, sua vida fluía com poder, paz e propósito. Os atributos dos homens, capricho, punição, favoritismo, imprevisibilidade, essa imagem distorcida do Criador tem sido a causa de inúmeros sofrimentos desnecessários. A mente espiritual, por outro lado, não se resigna. Se alinha. Sabe que, se há conflito, não está em Deus, mas em sua interpretação. E é por isso que busca retornar ao centro, retornar ao silêncio e dizer, não com resignação, mas com devoção: Seja feita a sua vontade, porque confio na sua bondade. Esse alinhamento não embota o desejo, mas o purifica. Não mata a vontade pessoal, mas a eleva. Você não deseja mais por falta, mas por inspiração. Você não decide mais por urgência, mas por sabedoria. Você não age mais para forçar, mas para expressar. É assim que Jesus viveu. É assim que pensam aqueles que se lembram de sua origem divina. E é assim que você começa a viver quando para de ver a vontade de Deus como uma imposição e começa a vê-la como o rio em que sua alma pode descansar. Isso significa que tudo o que acontece no mundo é a sua vontade. Não significa que sua vontade esteja sempre disponível, mas nem sempre aceita, porque Deus não impõe na vida. E nós, com cada pensamento, com cada crença, com cada decisão que escolhemos, seja para fluir com sua vontade ou continuar no caminho da mente separada. Quando você escolhe se alinhar, você não desiste do seu poder. Você o recupera, porque, no alinhamento, seu pensamento se torna claro, suas emoções se acalmam, seu corpo se torna harmonizado e sua vida começa a refletir uma ordem superior. Então, você entende que o que você chamou de minha vontade era apenas uma mistura de medo, desejo condicionado e reação. E que o que você agora chama de vontade de Deus nada mais é do que sua verdadeira vontade, que nasce do seu eu superior, que sempre quis o melhor para você, mesmo quando você não sabia. Então, quando você orar, não faça isso como alguém que espera para ver se algo acontece. Ande como alguém que já sabe que o bem está a caminho, porque a mente foi alinhada. E onde há alinhamento, não pode haver nada além de um milagre. No capítulo 9, encontramos o chamado para ser perfeito. Seja, portanto, perfeito como seu Pai que está nos céus é perfeito. Mateus 5:48. Essas palavras de Jesus não eram uma hipérbole, nem um símbolo, nem um ideal inatingível para alimentar o esforço humano. Eram um chamado direto e radical para a alma desperta, uma instrução que corta pela raiz toda justificativa para continuar pensando na limitação, no erro ou na mediocridade espiritual. Dizer perfeito não era exigir o impossível, mas lembrar da verdadeira natureza do ser. Porque o perfeito não é construído, é reconhecido. O perfeito não é imposto, é revelado. E o que Jesus veio revelar é que a perfeição de Deus já vive em você. Mas o que significa ser perfeito? Talvez se refira a uma conduta impecável, a uma moralidade imaculada, a uma vida sem erros. Não, a perfeição de que Cristo fala não é humana, mas espiritual. Trata-se de fazer tudo bem feito, mas pensar de cima, olhar com olhos claros, viver a partir da unidade, agir com compaixão, sem julgamento. Ser perfeito é pensar com a mente de Cristo, e essa mente não vê dualidade, não vê conflito, não vê separação. O pensamento humano é cheio de contradições. Amamos e odiamos, confiamos e duvidamos, desejamos a paz e, ao mesmo tempo, alimentamos o medo. Queremos liberdade, mas defendemos nossos limites internos. Essa é a condição da mente dividida e é exatamente essa condição que Jesus veio curar. Ele não veio melhorar a mente carnal. Veio para substituí-la, veio para te dizer: pare de pensar como você pensa, pare de julgar como você julga, pare de dividir o indivisível. Eleve sua mente para o lugar de onde o Espírito vem.
A perfeição não é perfeccionismo. A perfeição é visão espiritual. É olhar para o outro e ver além de sua forma, sua história, seus erros. É olhar com um olho limpo, o olho que vê Deus em tudo, o olho que não condena, o olho que lembra. Mas para que essa visão se estabeleça, você deve se elevar acima das categorias humanas. Você não pode continuar pensando em termos de bom ou ruim, como o ego faz. Você deve ver o que acontece como parte de uma ordem maior, mesmo que a forma o incomode. Porque se você reagir a cada evento da mente humana, você continuará sendo um escravo da oscilação emocional e do julgamento imediato. A perfeição começa quando você para de defender seu ponto de vista e começa a buscar a verdade do Espírito. E essa verdade não se impõe. Ela é revelada no silêncio, quando a mente para de debater e simplesmente diz: mostre-me como ver isso com seus olhos, Senhor. Então, algo muda. Não de fora para dentro, e essa transformação interior reconfigura sua energia, sua percepção, suas palavras, suas decisões. O que antes parecia difícil se torna claro. O que antes parecia doloroso se dissolve em compreensão. O que antes separava você une. Jesus não disse tente ser perfeito. Ele disse seja perfeito, porque você já é, em essência. Você não precisa conquistar a perfeição. Apenas lembre-se dela e viva dela, pense dela, fale dela. E essa perfeição não é orgulho. É profunda humildade, porque você sabe que não vem de você, mas do Deus que vive em você. A mente que se eleva acima da contradição humana não pergunta mais: por que isso acontece comigo? Mas qual a verdade por trás disso? Ela não diz mais: eu não deveria sentir isso, mas Pai, purifique meu pensamento para vê-lo real. E aos poucos, sem esforço forçado, sem violência interna, você ascende em consciência, e cada passo é menos julgamento, menos medo, menos reação, e mais compreensão, mais paz, mais amor. Essa é a perfeição a qual somos chamados. Não viver sem erros, mas pensar sem separação. Não negar nossas emoções, mas transmutá-las em luz. Não dominar o mundo, mas lembrar que o reino já está em nós e que, desse reino, toda contradição se dissolve na paz. Então, você poderá olhar para a sua vida, com suas luzes e sombras, e declarar, não da resignação, mas da revelação: tudo é perfeito, porque tudo me leva. Quando acordar, e neste momento se alinhar com a mente de Cristo, e a partir daí pensar, viver e amar, você estará sendo perfeito, não segundo os homens, mas segundo o céu. No capítulo 10, encontramos que o olho simples purifica todo o corpo. A lâmpada do corpo é o olho. Então, se o seu olho for simples, todo o seu corpo será cheio de luz. Mateus 6:22. Nesta declaração de Jesus, está contido um dos segredos mais poderosos de toda a metafísica espiritual. A visão interior é a causa da experiência externa. Não se trata dos olhos físicos ou da percepção sensorial. Se trata do olho da consciência, do foco interno de onde se observa, se interpreta, se sente e se decide. Jesus o chama de olho simples porque é um olho unificado, um olho indiviso, um olho que não vê mais dualidade, nem contradição, nem conflito entre o material e o espiritual. A visão humana comum é dividida. Ela vê o bem e o mal, o justo e o injusto, o que merece amor e o que merece punição. Essa forma de ver, condicionada pelo julgamento, medo e memória do passado, gera confusão, sofrimento e doença. Porque onde há divisão na percepção, há divisão no corpo, na mente e na vida. O olho múltiplo, ou seja, a visão que vê do ego, sempre leva o corpo à tensão, à fragmentação, à fadiga. Por quê? Porque esse olho não vê com clareza. Vê pelo erro, vê pela distorção do eu real, e o que ele vê, ele crê. E o que ele crê, ele cria. Jesus afirma que, quando o olho é simples, todo o corpo se enche de luz. Esta não é uma metáfora poética, mas uma declaração de lei universal. Se sua percepção interior é purificada, tudo em sua existência é ordenado.
Seu corpo reflete a harmonia de sua visão. Seus órgãos, suas células, seus pensamentos, suas emoções, suas decisões, tudo começa a vibrar com a mesma frequência de amor, porque a consciência se alinhou com a verdade. Mas como o olho se torna simples? Não pelo esforço, nem pela repressão, nem pelos exercícios mentais compulsivos. O olho se torna simples quando o julgamento cessa, quando para de analisar o passado, quando olha para o outro não como uma ameaça, ou como um objeto, ou como um obstáculo, mas como uma expressão viva do mesmo espírito. O olho simples não procura culpados, não compara, não rótula, não reage por condicionamento. O olho simples reconhece Deus onde antes só se via a forma, e fazendo isso, todo o resto se ilumina. Esta é a visão que Jesus viveu. É por isso que ele podia olhar para um leproso e ver a saúde por trás da aparência. É por isso que ele podia ver um cobrador de impostos e reconhecer o discípulo oculto. É por isso que ele podia olhar para uma mulher adúltera e ver a dignidade intacta em sua alma. Jesus não se deixou enganar pela maneira como via. Com o olho simples, suas palavras eram criações, seus gestos, transformações, seu olhar único, cura. A mente carnal não consegue sustentar esta visão, porque o ego precisa se fragmentar para se sustentar, precisa encontrar culpados, se proteger, se defender, dividir. O ego precisa ver os outros para se afirmar. Mas a mente de Cristo não tem necessidade de afirmação, porque já conhece a unidade com o todo e é por isso que sua visão é limpa, simples, e seu corpo, cheio de luz. Luz não como um conceito, mas como uma realidade viva. Luz como clareza mental, como equilíbrio emocional, como harmonia corporal, como saúde, como um poder criativo que não se impõe, mas transforma. Uma mente que vê com clareza começa a viver com clareza e o que antes parecia luta se torna fluidez. O que antes era escuridão se torna compreensão. E o que antes era dor se torna um instrumento de despertar. Você não precisa fazer da sua vida uma batalha constante para melhorar seu corpo, seu caráter ou seus resultados. Você precisa ver corretamente, e para ver corretamente, você precisa purificar o olho, ou seja, purificar a consciência. E como a consciência é purificada? Mudando a interpretação, renunciando ao julgamento, entrando em silêncio e pedindo ao Espírito que te ensine a ver. O olho simples não se alcança pela vontade, mas pela rendição. E essa rendição não é fraqueza, mas o maior dos poderes. É contar a vida. Mostre-me a verdade por trás disso e permanecer sem reagir até que a luz interior revele o que sempre esteve lá, além da aparência. Quando o olho é simples, seu corpo responde. A tensão cerebral se alivia, os sistemas se ordenam, o sistema nervoso relaxa, a digestão melhora, a energia vital retorna, porque a energia que antes era perdida na batalha interna de julgamento e conflito agora flui como um rio, sem pedras. E esse rio é saúde, é paz, é vida. É por isso que Jesus não disse: trabalhe para ser saudável. Ele disse: torne seu olho simples e todo seu corpo ficará cheio de luz. Porque a cura não vem de fora, vem da mudança na percepção. E essa mudança ocorre quando você escolhe ver como Deus vê. Quando você não pede mais justiça para si mesmo e punição para o outro, mas, em vez disso, pede luz para ambos. Quando você não quer mais estar certo, mas sim ser livre. Quando você não reage mais da ferida, mas responde do amor. Faça disso uma prática viva em cada situação, em cada encontro, em cada pensamento que surge. Pergunte a si mesmo: estou vendo com o olho simples ou com o olho do mundo? E se for com o olho do mundo, não se culpe. Apenas volte para a luz, para a verdade e declare: Espírito Santo, purifique meu olhar. Faça do meu olho um canal de visão divina que pode ver com clareza, sem julgamento, sem medo, sem separação. Então, como alguém que não busca mais fora o que já está queimando dentro de você, descobrirá que seu corpo, sua mente e sua vida se tornam entidades claras e cheias de luz.
Porque o olho simples é a chave e a luz é a consequência natural daqueles que não se olham mais como separados do todo, mas como a mesma luz refletindo-se em todas as formas. No capítulo 11, orar sem cessar se torna um pensamento elevado como um estado contínuo de comunhão. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Esta curta frase, como uma faísca, contém uma das verdades mais profundas e radicais da vida espiritual. Não é uma instrução religiosa, nem uma disciplina rígida. É uma descrição do estado natural da alma desperta, vivendo em constante comunhão com a fonte. Quando Paulo disse orar sem cessar, ele não estava falando sobre repetir fórmulas ininterruptamente ou passar o dia com as mãos postas ou os olhos fechados. Ele falava de algo muito mais essencial, mais profundo, mais transformador, convertendo o pensamento elevado em um estado permanente, tornando a consciência elevada um lar onde a alma habita e não uma visita ocasional em tempos de necessidade. Orar sem cessar é viver a partir da mente de Cristo, pensar com Deus, sentir com Deus, falar e agir em perfeito alinhamento com o Espírito. Não é algo que se faz, é algo que é. O erro comum tem sido reduzir a oração a um ato separado do resto da vida, um momento especial, uma ação única, uma súplica dirigida a um Deus distante que talvez ouça ou não. Mas isso não é oração. É uma expressão de necessidade. E, embora haja compaixão no espírito por aqueles que clamam de dor, o chamado do maduro é muito maior. Não é pedir, é viver em união. Orar sem cessar significa que cada pensamento, cada palavra, cada ação se torna uma extensão da mente divina. Não há mais necessidade de horários ou posturas em salas especiais, porque a verdadeira oração ocorre no templo da consciência e esse templo não fecha. Esse templo é você. Quando você vive nesse estado de comunhão contínua, tudo se torna sagrado. Lavar a louça, falar com um estranho, tomar uma decisão de trabalho. Tudo faz parte da sua liturgia, tudo é um altar, tudo é um encontro. A oração viva é orar sem cessar. Não se trata de repetir palavras, mas de habitar uma frequência, uma vibração, um tom interno que não se apaga porque se tornou sua nova identidade. Então, mesmo quando parece que você não está orando, você está fazendo isso. Quando sorri com sinceridade, você está orando. Quando escolhe não julgar, você está orando. Quando decide confiar em vez de controlar, você está orando. Quando age com compaixão, mesmo que não seja solicitado, você está orando, porque sua alma está unida a tudo e tudo em você é uma expressão dessa união. A mente do mundo não pode sustentar esse estado. Ela se cansa, se distrai, se fragmenta, porque não foi treinada. Mas a mente de Cristo, a mente treinada pelo Espírito, pode permanecer nessa comunhão sem esforço, porque não depende da vontade, mas da entrega. E quem se entregou ao amor vive em oração, mesmo que não diga uma única palavra. Isso não significa que momentos de recolhimento, de silêncio, de profunda contemplação não sejam mais necessários. Tudo isso ainda é útil, mas não é mais vivido como uma exceção, mas como a continuação natural de um estado interno constante. Jesus vivia em oração contínua, não porque estivesse sempre de joelhos, mas porque pensava somente com Deus. Agia somente por inspiração divina. Não dizia nada que não dissesse. Viu o Pai dizer. Não fez nada que não nascesse de sua união com a fonte. Essa é a oração que transforma. Não é a oração que pede, é a oração que expressa a consciência de que já está feito. E esse estado de certeza, de clareza interior, tem efeitos concretos. Seu corpo relaxa, sua energia vital estabiliza, seus relacionamentos se harmonizam, seu ambiente responde à sua vibração, não porque você está repetindo frases, mas porque você se tornou uma oração viva, um campo de energia onde Deus se reconhece. Esse é o verdadeiro misticismo. Não é um mistério, não é privilégio de poucos. É o caminho natural da alma quando ela é libertada do ego. Faça da sua vida isso. Comece com breves momentos. Quando você se levanta, quando toma banho, quando anda,
quando trabalha, diga no segredo do seu coração: eu estou rezando, não porque estou pedindo, mas porque estou unido. Cada pensamento meu é seu pensamento. Cada respiração minha é sua respiração. Eu e você, neste momento, somos um. E então, resta não fazer esforços. Apenas lembre-se, e toda vez que você esquecer, retorne gentilmente, com fé, com humildade. Porque orar sem cessar não é um objetivo. É uma memória viva de sua verdadeira identidade, um pensamento eterno na mente de Deus que agora se lembrou de como falar, como olhar, como viver. A partir daí, tudo em você se torna oração, sem palavras, sem esforço, sem cessar. No capítulo 12, Jesus e a lei mental revelam princípios eternos. Desde os tempos antigos, a humanidade busca entender como o universo funciona, como a energia invisível se move. Várias culturas e tradições intuíram a existência de leis invisíveis que governam o que acontece no visível, princípios que não são vistos, mas que agem com precisão matemática. O que Jesus veio ensinar e demonstrar com sua vida é que esses princípios não apenas existem, mas estão ao alcance de todos. Não são segredos reservados aos sábios, nem privilégios dos santos. Elas são leis universais e a alma que as entende e se alinha com elas transforma sua realidade. Jesus não foi um pregador de teorias, nem um formulador de dogmas. Ele foi um revelador da lei espiritual. Seu poder não vinha de magia ou privilégio divino exclusivo, mas de sua profunda compreensão da mente divina e sua aplicação perfeita das leis que a governam. Cada parábola, cada cura, cada resposta sua a uma dificuldade revela não apenas compaixão e sabedoria, mas uma compreensão impecável da lei mental. E o que é a lei mental? É o princípio que diz: tudo o que você pensa com convicção, você sente profundamente e mantém com fé, tende a se manifestar no plano visível. Em palavras mais simples, a mente cria as formas de pensamento e o que é mantido na consciência toma forma. Esta não é uma ideia moderna. É o que Jesus ensinou desde o início, embora ele não a chamasse por nomes técnicos. Toda vez que ele disse: seja de acordo com sua fé, ele estava mostrando que não é Deus quem decide a quem é concedido, mas a consciência do indivíduo que permite ou impede a expressão do bem. Quando ele curou, não disse: eu te curou em termos pessoais. Ele disse: sua fé o salvou. Quando ensinou a orar, não pediu súplicas ou sacrifícios prolongados. Ensinou: acredite que você já o recebeu e você o obterá. Quando falou do reino, ele disse que já estava dentro de você. Não é esta talvez uma afirmação direta de que a consciência é o campo onde a realidade é decidida? Que a mudança não começa fora, mas dentro? Que o céu não é um lugar futuro, mas um estado de espírito presente? Quem estuda com os olhos abertos os ensinamentos do Mestre vê que neles não há contradição, nem escuridão, nem arbitrariedade. Há uma lei, precisão, clareza. E essa lei é mental e espiritual ao mesmo tempo. Mental porque trabalha com o pensamento, a atenção, a palavra, a imagem. Espiritual, porque sua fonte é o bem absoluto, o único, o efeito do amor que não pode se contradizer. Jesus entendeu esta lei como alguém que não precisa testá-la, porque a vive. Por isso não temeu. Ele falou à tempestade com autoridade, não temia a morte, sabia que era um caminho. Não temia a escassez, sabia que a substância do universo responde ao pensamento guiado pela fé. E o mais surpreendente é que ele nunca disse que esse poder era exclusivo dele. Pelo contrário, disse: aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. E ainda maiores. Isso não pode ser compreendido apenas pela mente religiosa. Entende-se pela consciência da lei. O que ele manifestou foi o resultado de se alinhar completamente com o princípio e quem se alinha com esse mesmo princípio colhe seus frutos. Assim como Jesus fez, isso nos leva a uma conclusão poderosa. A vida não é acaso, é um reflexo da mente, reflexo do sentimento profundo, reflexo da ideia mantida em silêncio.
Não é que às vezes funciona. Sempre funciona. O que muda é o nível de clareza com que se pensa, sente e crê. É por isso que Jesus falou tanto sobre ter ouvidos para ouvir, sobre limpar o que está dentro do copo, sobre não duvidar no coração. Porque a alma pode orar com os lábios, mas se a mente continua alimentando o medo, a dúvida ou a contradição, bloqueia o fluxo da lei. Você quer ver como essa lei age? Olhe para qualquer vida, não a partir do julgamento, mas da observação. Você verá que tudo o que foi mantido firmemente na mente de uma pessoa, mais cedo ou mais tarde, se manifesta. Às vezes para melhor, outras vezes com dor, mas sempre com fidelidade à lei. Isto não é punição. É justiça perfeita, porque o universo não responde ao desejo superficial. Ele responde ao pensamento sentido, à emoção constante, à vibração habitual. E foi exatamente isso que Jesus ensinou. Isso produz um mundo novo e esse é o convite constante do Mestre, não só para crer nele, mas para pensar como ele. Eleve a mente acima da ilusão, veja além das aparências. Lembre-se de que tudo o que vemos é apenas uma imagem transitória projetada de uma consciência mais profunda. Jesus veio para te lembrar que você não está à mercê das circunstâncias. Você está unido a uma lei viva. E essa lei responde precisamente ao conteúdo da sua mente. Por isso, não basta admirar Jesus. É preciso estudar suas palavras como chaves, aplicar seus ensinamentos como fórmulas, treinar a mente para que ela se torne o campo fértil do reino, não pelo esforço, mas pelo alinhamento com o princípio. E então, o que parecia um milagre será natural e o que parecia inatingível se tornará cotidiano, porque a lei não faz acepção de pessoas. Ela só responde à mente. E a mente, quando pensa Cristo, se torna uma com o poder que sustenta o universo. No capítulo 13, a mente renovada e o corpo mostram como pensar com Deus transforma a matéria. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais verificar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12.2. Há uma verdade que, quando é totalmente compreendida e vivida, dissolve séculos de medo, anos de doença e vidas inteiras de sofrimento desnecessário. Essa verdade é que o corpo não tem vontade própria. O corpo é um espelho da mente. Não é uma causa, é um efeito. Não é a origem da dor, mas seu reflexo. Portanto, quando a mente é renovada, o corpo responde. Quando a consciência se alinha com Deus, a matéria é transformada. Por muito tempo, o corpo tem sido acreditado como uma prisão, um fardo ou uma fonte de conflito inevitável. Tem sido temido, punido, adorado e tentado a curá-lo por fora, sem corrigir o que acontece por dentro. Mas o ensinamento do Cristo não é um ensinamento materialista ou mesmo humanista. É um ensinamento espiritual que revela que a forma segue a mente e que toda cura verdadeira começa no pensamento. Jesus sabia disso. É por isso que, antes de curar alguém fisicamente, ele quase sempre começava mudando a consciência daquela pessoa. A palavra pecado, quando entendida a partir de sua raiz original, significa errar o alvo, falhar na percepção da verdade. Não é uma condenação moral, mas uma distorção na consciência. Quando a alma esquece quem é, quando pensa a partir da separação, quando vive da culpa, medo e julgamento, seu corpo obediente a essa consciência manifesta desequilíbrio, tensão, doença. Mas quando a mente se renova, quando se lembra de sua origem divina, quando seu pensamento está alinhado com o amor e não com o medo, então o corpo não precisa mais gritar. O que a alma curou, a dor não tem mais função e pode começar a se dissolver. A renovação da mente não significa simplesmente mudar ideias superficiais. Significa elevar a totalidade da consciência a uma nova vibração. Pare de pensar a partir da falta e comece a pensar a partir da plenitude. Pare de pensar a partir da ameaça e comece a pensar a partir da certeza. Pare de se identificar com a forma e comece a se reconhecer como espírito. Essa mudança não é apenas mental. É energética, é vibracional. Quando a mente se alinha com Deus,
Sua frequência muda e, conforme o corpo responde a essa frequência, ele também muda. As células renovam sua função, o sistema nervoso recupera a calma, o sistema imunológico se fortalece, os órgãos encontram o equilíbrio. O corpo, como um instrumento da alma, harmoniza sua música com a melodia do espírito. Jesus não precisava tocar em ninguém para curá-lo. Uma palavra, um pensamento, um olhar era suficiente, porque sua mente era pura, era uma com o princípio, e a matéria reconhecia essa autoridade sem resistência. A doença não é fraqueza, é uma manifestação temporária de um pensamento errado e, portanto, pode ser desfeita quando o pensamento é corrigido, não com luta, mas com a verdade. Não com medo, mas com luz, não com desespero, mas com alinhamento. Você quer curar seu corpo? Comece com sua mente, não com negação, mas com reconhecimento. Declare com humildade e poder: eu pensei por medo, acreditei na separação, alimentei a culpa, ansiedade e autodefesa, mas hoje escolho outro caminho. Hoje, escolho pensar como Deus pensa. Hoje, permito que a mente em mim seja renovada e nessa renovação, meu corpo se torna um templo vivo do Espírito. Não procure resultados imediatos. Busque alinhamento e os resultados serão uma consequência natural. Não busque um alvo, porque, quando você pensa com Deus, o corpo não precisa mais chamar sua atenção com sintomas, porque agora ele está a serviço da luz. Uma mente renovada vive em paz, e a paz é a maior curadora. A paz dissolve a inflamação da alma, repara as fibras internas do ser e permite que o que parecia quebrado se torne forte e novo. Não tema a dor. Ouça-a e então transcenda, porque a dor é apenas uma mensageira, não o inimigo. É a voz da consciência que diz: olhe para dentro, mude seu pensamento, volte para Deus. E quando você obedece a essa voz com doçura, com fé, com dedicação, o corpo começa a mudar, e você começa a lembrar que a matéria não governa sobre você, porque sua verdadeira essência é espírito, e o espírito é saudável, completo e eterno, como você. No capítulo 14, encontramos a mensagem: não tema, somente creia. Marcos 5:36. Com esta frase direta, brilhante e simples, Jesus desarma em um único instante toda a maquinaria mental do medo. Ele não propõe uma solução complexa, não sugere estratégias humanas, não oferece uma única declaração emocional. Assumir uma estrutura mental baseada na certeza absoluta do bem é viver como se já estivesse dentro da solução. Embora tudo por fora pareça o contrário, é pensar a partir da realidade espiritual e não da ilusão dos sentidos. O crer é emoção, o crer é vibração, é um alinhamento silencioso com o princípio eterno, uma convicção tão profunda que não precisa mais de provas para permanecer. Jesus vivia nesse estado de consciência continuamente. Ele não pensava no crer como algo que se ativa em casos extremos. Sua fé era sua maneira de ver, de sentir, de interpretar, de agir. Quando caminhava, ele fazia com fé. Quando falava, ele fazia com fé. Quando dormia na barca enquanto a tempestade rugia, não era indiferença, era fé. Crer não é crença em um resultado, mas certeza na presença. É essa certeza que ele nos convida a encarar, não para admirar de longe, mas para habitar de dentro. Porque a mente de Cristo não teme, porque ele já sabe. Ele sabe que Deus é o único poder, que o bem é a única lei, que o que parece caos é apenas forma sem entendimento. Ele sabe que nada real pode ser ameaçado e que tudo o que é eterno já se cumpre no Espírito. Quando Jesus diz: não tenhais medo, ele não estava ignorando a dor dos homens. Ele estava dizendo: a dor não é a verdade, é apenas uma manifestação temporária de uma ideia errada. E se você acredita, se você tem visão elevada, essa manifestação cederá, porque não tem substância real. É por isso que o crer é um luxo espiritual. É a base de toda transformação. Você não pode curar se pensa por medo. Você não pode prosperar se acredita na escassez.
Você não pode amar se espera a traição. Você não pode despertar se mantém viva a ideia de separação. O crer é a arquitetura invisível da alma desperta. É a maneira como a consciência sustenta sua visão no meio da neblina. É o sol que não se apaga quando as noites chegam. É o olho simples que vê o que os outros ainda não veem, mas que já está lá. E não se trata de negar as emoções humanas. É natural sentir incerteza, fragilidade, insegurança. Mas a alma que está em processo de renovação não para por aí. Ela não constrói a partir dessa emoção. Ela sente e então escolhe. Escolhe o crer, não como uma reação, mas como uma decisão consciente do pensamento. Um crer que é uma emoção volátil, mas uma estrutura mental alinhada com a lei de Deus. Um pensamento firme que não se move com as ondas, porque está ancorado na rocha. É por isso que, quando tudo em sua vida parece estar caindo, quando a voz do mundo diz que não pode ser feito, quando as portas se fecham, quando os sintomas pioram, quando o barulho do medo sobe como uma tempestade, faça silêncio interno e repita com o Mestre. Não tema, acredite apenas. Diga nas profundezas. Eu escolho acreditar, não porque vejo, mas porque sei. Não porque tudo se encaixa, mas porque estou unido ao amor, e o amor é mais real que a forma. A verdade é mais sólida que qualquer aparência e o eterno sustenta o temporal até transformá-lo. Permita que este crer não seja uma ferramenta de emergência, mas a atmosfera constante de sua mente. Suba com ele, trabalhe com ele, descanse com ele, respire com ele, porque o crer é um esforço, é um modo de ser. E quando é vivido autenticamente, produz uma paz que ultrapassa todo entendimento e uma realidade que começa a refletir o céu, mesmo no meio da terra. Foi assim que Jesus viveu. Foi assim que ele ensinou. E então ele te chama para viver não do medo, mas da pura confiança, porque onde há crer, há Deus em ação. E onde Deus age, tudo o que é necessário já está feito, mesmo que você ainda não veja. No capítulo 15, Cristo em você é a esperança da glória. Para aqueles a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Nestas palavras, o apóstolo Paulo não oferece uma promessa futura, nem uma ideia poética. Ele fala de um mistério revelado de uma verdade eterna que não está mais velada, mas pode ser vivida por todo aquele que deseja sair do pensamento humano e entrar na consciência divina. Essa consciência é a indivisibilidade de Deus, o princípio encarnado, o lobo eterno que vive em cada ser como uma semente adormecida, esperando o despertar da consciência. Quando Paulo fala de Cristo em você, ele está dizendo que a única glória verdadeira, ou plenitude, luz, paz, liberdade e expansão ilimitada, não vem de nada externo, mas do reconhecimento interno daquela presença crística em você. Viver do Espírito não é uma aspiração idealista, é a forma natural da alma libertada. Enquanto você continuar a pensar como um ser separado de Deus, limitado pelo corpo, sujeito ao acaso, governado pelo tempo e condições, você viverá em conflito. Mas, no momento em que você permite que o Cristo em você pense, decida, sinta e haja, seu mundo inteiro começa a responder a essa realidade superior, porque você não vive mais no sentido humano, mas é o Espírito que vive em você, com você e como você. A mente humana teme perder sua identidade. Quando falamos de humildade, a mente acredita que é pedido para desaparecer, cancelar a si mesmo, renunciar à sua individualidade. Mas não é esse o caso. Não se trata de perder o eu, mas de elevá-lo à sua expressão mais alta. A personalidade não é eliminada. É purificada, inspirada e fortalecida. Seu verdadeiro ser não desaparece quando unido a Cristo. Ele é revelado. Jesus disse: Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Ele não disse que você era uma videira separada, mas um ramo que vive, respira e dá frutos, somente na medida em que está unido à fonte. E essa união não é um vínculo emocional, nem uma crença cega. É uma comunhão real de consciência, uma fusão vibratória,
uma identificação total com o Espírito como a única realidade. Dessa perspectiva, não se vive mais para melhorar a vida, mas para expressar o que já é perfeito. Ora-se para obter, mas para lembrar. Não se luta mais para alcançar, mas permite-se que o bem se manifeste através do canal claro da consciência rendida. Quando a alma se alinha com essa verdade, a ansiedade cessa, porque entende que não precisa mais atrair nada, porque tudo o que precisa já está nela, em um estado potencial, esperando apenas pela permissão de uma mente que diz: encontre sua vontade em mim. A esperança da glória não está no futuro, não está no mundo, não está na sorte. Está em Cristo em você, naquela parte de você que nunca foi ferida, nem contaminada, nem limitada. Viver do Espírito é, então, viver dessa identidade, não do que aprendeu, não da ferida, não da reação, mas da fonte. Isso não significa que você não se comova, que não sinta, que não passe por desafios. Significa que você não se define mais por eles. Significa que você não se identifica mais com a forma passageira, mas com o conteúdo eterno. E a partir daí, você pode estar no mundo, mas não ser do mundo. Pode ter um corpo, mas saber que você não é o corpo. Pode viver entre nomes, números, papéis e calendários, mas sua consciência permanece ligada ao imutável. Foi assim que Jesus viveu, não porque foi uma exceção, mas porque foi o primeiro a lembrar e demonstrar o que todos nós somos. Por isso, disse: quem me viu, viu o Pai. E disse também: farás obras maiores do que estas, porque a presença do Cristo não era exclusiva dele, mas universal. E quem se entrega a ela, quem a reconhece no segredo da alma, se torna canal de glória, um templo vivo, uma revelação do céu na terra. A eternidade habita na alma, e essa alma, quando desperta, se torna um instrumento perfeito de manifestação divina. Faça dessa verdade sua prática, sua oração, sua respiração. Levante-se todos os dias com o pensamento: Cristo em mim é a esperança da glória. E não como uma afirmação mágica, mas como um lembrete vivo de quem você é. Permita que essa consciência guie sua maneira de ver, de falar, de decidir e viver. Não há cura maior, propósito maior ou milagre maior do que incorporar completamente o Cristo que já habita em você. Assim, sem que você o procure, sua própria presença se torna luz para os outros, porque você não fala mais por si mesmo, mas da fonte. Você não vive mais por si mesmo, mas como uma manifestação do Espírito. E essa alma amada é a verdadeira glória e é a esperança do mundo.